Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje, João 6, de 1 a 15, fala sobre a multiplicação dos pães realizada por Jesus. E essa multiplicação dos pães, ela tem vários elementos simbólicos que se vinculam com não a multiplicação, mas o envio do pão do céu, que é o maná, que aconteceu no deserto. Tem símbolos, e os símbolos aqui estão um pouco escondidos, mas eles indicam muitas coisas. Primeiro símbolo é que no deserto, Moisés conseguiu o pão que veio do céu. Deus enviava o pão do céu no deserto. Quando nós olhamos para esse evangelho aqui, se diz que no local tinha muita relva. Ou seja, lá no Antigo Testamento, o pão do maná era o pão do deserto. Este pão aqui, que nosso Senhor multiplica, não é do deserto, mas é do jardim. Ou melhor, é daquele que tem relva, no local onde tem muito verde. Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto que você pode considerar também é que o maná no deserto, ele era o pão que se comia durante o dia. Então, cada família deveria pegar uma porção do maná e deveria comer exatamente a porção daquele dia. E não podia guardar o maná. O maná era para guardar, não podia guardar, era para comer daquele dia, porque amanhã Deus mandaria outro pão. E chegaria sempre outro pão pela manhã. No evangelho de hoje acontece o contrário. Jesus passou o dia inteiro pregando ao povo e, depois de terminada a sua pregação, no final do dia, ele oferece um pão para sustentar o corpo. É como se o maná fosse um pão da parte da manhã que Deus daria para ensinar o povo a ter providência, a confiar na providência. O maná no deserto é o pão daquele dia, como Deus ensinando o povo. É necessário que vocês possam acreditar na providência, que amanhã eu novamente darei o pão para vocês. Aqui não, aqui o dia inteiro fica todo mundo com fome, só ouvindo a palavra de Jesus, e no fim do dia Jesus dá um pão, que é um pão feito nas vésperas, um pão na parte da tarde. E só nisso já existe um sentido místico a ser meditado, porque de fato, quando falamos sobre o pão que Deus dá, o maná, no início da manhã, é como se fosse o pão no Antigo Testamento. É o pão para sustentar o corpo e para que o povo possa confiar em Deus. É o pão dado de manhã, para que aquele pão sustente durante todo o dia tanto a fé quanto o corpo do povo. Sim, sustenta a fé e o corpo. O corpo porque é pão mesmo. E a fé porque imagina que todos os dias a pessoa vê cair pão do céu. Isso manifesta uma confiança muito grande em Deus e aumenta a fé. O maná sustentava a fé e o corpo do povo, mas era sobretudo a fé na providência divina. Amanhã Deus dará o outro pão, e eu não posso querer guardar porque o maná estraga de um dia para o outro. Aqui não, aqui é um pão que Deus instituiu no fim da tarde, que é muito parecido com o pão da Eucaristia, que também Deus instituiu ao fim da tarde. O Cristo, numa ceia pascal, vespertina, no final da tarde, instituiu a Eucaristia. Então é como se tivesse um pão da manhã para ensinar o povo a providência em preparação para o meio-dia. O que é o meio-dia? O meio-dia é o tempo em que o Cristo estava na terra. O momento em que o Senhor caminhava, fazia milagre, curava doente e pregava. No meio-dia, bem no momento em que o Cristo está presente no meio da terra, que o esperado das nações está entre nós, fisicamente, é nesse momento em que o povo não precisa nem do pão do maná e nem diretamente da Eucaristia, porque o maná é ele próprio, ele é o pão que vem do céu. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que dá sentido a tudo. E no final do dia, ele institui a Eucaristia para que o povo tenha o pão da véspera do dia final. O que é o dia final? É o dia da ressurreição. Então, até chegar a ressurreição da carne, é o pão da Eucaristia, que mantém a presença do Cristo entre nós. Então, aqui nós temos uma série de símbolos que estão presentes, mas um pouco escondidos, e precisamos meditar para encontrá-los. Tanto é assim
que do meio-dia o pão é o próprio Cristo, que quando nós olhamos para esse evangelho aqui e nós comparamos com o povo no deserto, nós percebemos uma coisa muito curiosa. Quando o povo estava no deserto com Moisés, ele reclamava de fome. E o maná foi enviado para o povo porque o povo sentia fome. Fome de comer pão, propriamente dito. Não só fome de palavra ou de mistérios, porque Deus fazia milagre direto com o povo no deserto. Mas eles estavam com fome de pão. Aqui, nesse evangelho, nós ouvimos que Jesus tinha uma grande multidão que o seguia. Via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Então Jesus sobe ao monte, se senta com seus discípulos. Era próximo da Páscoa. Ele levanta os olhos e a multidão não reclama de nada. Não é a multidão que pede por comida, a multidão não reclama, olha, estamos com fome, a multidão não foi embora. Quem lembra que o povo precisa comer é o próprio Jesus. Jesus olha para o povo e fala, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Da onde vem a iniciativa do pão? De Deus. Vem do próprio Senhor Jesus Cristo. O povo não reclama. E aqui já é uma questão interessante, porque eles estavam o dia inteiro com Cristo, sem reclamar de comida. Porque a palavra de Cristo e os sinais de Cristo eram como que comida para eles. Isso acontece conosco às vezes também. Algumas vezes nós estamos escutando uma palavra que é muito interessante, nós até esquecemos do que estamos fazendo. Esquecemos de comer, esquecemos de beber, esquecemos de uma atividade ou outra, porque é como se aquela palavra nos tomasse. E com isso nós estivéssemos nos alimentando com ela. A palavra de Cristo se fez pão para aquelas pessoas, porque eles estavam alimentados com aquilo e não se reclamavam de comida. Agora, quando chega o fim da tarde, que é quando o Senhor não vai mais fazer os milagres, não vai mais estar pregando, ele vai agora subir para o monte para rezar, estar com Deus, eles precisam de um alimento físico para se sustentar. E isso expressa muito bem um pouco da história da igreja, ou seja, no meio-dia, quando o Senhor estava aqui presente, ele sustentava o povo, ele dizia que não era necessário fazer jejum, os apóstolos naquela época, porque o esposo estava com eles. Mas logo depois, quando o esposo não estivesse mais com eles, seria necessário uma série de práticas. E assim o foi. Nosso Senhor permanece presente conosco, através da Eucaristia. Então sim, é como se a palavra de Cristo fosse pão para eles. Mas tem um outro mistério muito profundo nesse evangelho que me chama muita atenção, que é o fato de que nesse evangelho da multiplicação dos pães, não só a palavra foi pão, porque sustentou, mas também o pão se comportou como a palavra. E isso também é muito bonito, porque na multiplicação dos pães está acontecendo um fenômeno que é, vamos dizer assim, fisicamente muito estranho. Nosso Senhor, logo aqui no Evangelho, diz assim, Jesus tomou o pão, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Olha, eram 5 pães, tinham 5.000 pessoas ali. Nós sabemos muito bem que dividir um pão para 1.000 pessoas é algo bastante curioso. Já seria bastante impressionante, mas não é só isso. Ele pegou aquele pão e cada um comeu tanto quanto queria. Conclusão, olha, não é possível. Algo diferente acontece ali. Porque tudo que é matéria que nós conhecemos, quando você distribui algo material, não importa que seja, você sempre fica com menos do que tinha antes. O natural é que quanto mais você distribui o que é matéria, né? Se eu pego um pedaço de madeira, corto no meio, vou distribuir, eu vou ter menos madeira do que eu tinha antes. Isso vale para tudo que é material. Só que tem uma coisa importante. Quando nós falamos sobre as coisas espirituais, por exemplo, a palavra, quando você distribui a palavra, ao invés de você ter menos, você tem mais. A palavra distribuída, ela aumenta. Agora mesmo, por exemplo, estamos falando aqui, eu estou falando, gravando um áudio, e esse áudio ele pode ser distribuído e ouvido por milhares de pessoas, ou por algumas pessoas que o sejam. A palavra ela consegue se multiplicar. Quando você distribui a palavra, ela não diminui, ela aumenta. Ou seja, o pão, a multiplicação dos pães, é como se o Cristo fizesse, vou fazer com que o pão se comporte do mesmo modo como se comporta a minha palavra. A minha palavra, quando eu falo, ela multiplica no coração das pessoas, sem perder nada de si. Ele faz com que o pão, a matéria, se comporte como é a palavra, das coisas do Espírito. E isso é muito impressionante, porque isso é exatamente o que mostra a divindade de Nosso Senhor. Quem é que tem domínio sobre a matéria plenamente? Só aquele que está absolutamente acima dela, aquele que não é criatura, mas que é criador.
Se Cristo fosse somente um profeta, ou fosse somente uma pessoa importante, ele não teria domínio pleno sobre a matéria, não teria capacidade de fazer com que a matéria se comportasse como se fosse o espírito. Não que a matéria tenha virado o espírito, tanto não é a matéria que virou espírito, porque o Senhor pediu, agora recolhe os fragmentos que sobrou, e sobrou 12 cestos. Para quê? Para mostrar que era matéria mesmo. Só que era a matéria que se comportava como a palavra. Ou seja, nesse evangelho aconteceu algo muito impressionante. Enquanto Jesus falava, a palavra virava pão. Mas depois que ele começa a multiplicar o pão, aí é o pão que se comporta como se fosse a palavra. E essa mistura de pão e palavra é muito interessante, porque ela expressa muito bem o que acontece conosco na Eucaristia. Sim, embora aqui não seja exatamente a instituição da Eucaristia, na multiplicação do pão, você tem uma imagem muito clara do que acontece todos os dias nas missas que as pessoas que se celebram no mundo inteiro, nas missas que as pessoas estão. Imagina, a mesma hóstia consagrada, se partida ao meio, cada fragmento é o próprio Cristo. As hóstias consagradas de uma âmbula, todas elas têm a presença do único e mesmo Senhor Jesus Cristo. Como é possível algo assim? Ora, é possível porque, do mesmo modo como a palavra que nós falamos é capaz de estar igualmente em todos os corações que a escuta e que põe em prática, ou que medita, assim também o verbo divino consegue estar presente em todas as hóstias no mundo inteiro, sem dificuldade nenhuma. Ou seja, é como se nós entendêssemos que o Senhor multiplica na Eucaristia a sua presença. No Evangelho de hoje ele multiplicou o pão, e na Eucaristia ele multiplica a sua presença em cada fragmento. Por isso toda a nossa preocupação com a Eucaristia e, sobretudo, a adoração que prestamos, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo que está ali. A razão de adorarmos ao Senhor na Eucaristia é porque atrás dos símbolos e dos sinais eucarísticos está alguém e não algo. Não é só algo, é alguém, e por isso que o modo de tratar esse alguém, que é Deus, é todo diferente. Pedimos ao Senhor Jesus que nos dê a graça de compreender de maneira profunda aquilo que Ele nos fala e que nos faça aumentar a fé, a esperança e a caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.